O moralista, aquele que julga e condena os outros, é tão culpado e sem desculpa como os pagãos que ele mesmo condena. Verso 1: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aqui nós temos 3 razões que o apóstolo Paulo coloca para essa primeira acusação. A primeira razão é a seguinte: você é indesculpável e vai ser condenado porque você pratica as mesmas coisas que você condena nos outros. É isso que Paulo está dizendo para aquele moralista ali naquele momento. É claro, nem todo mundo, os moralistas não iam fazer essa lista toda do capítulo 1, 21 pecados, do verso 29 até o 31, fora a imoralidade sexual que está descrita nos versos 26 e 27. Mas com certeza eles eram culpados de alguma dessas coisas. E esse é o ponto do apóstolo Paulo. A raça humana toda está debaixo do juízo de Deus. E o fato de que uma pessoa aponta o erro de outros não a faz melhor diante de Deus. Na verdade, aumenta até a sua responsabilidade, porque ela está fazendo as mesmas coisas que ela condena. É que eles sabem que existe uma sentença de morte passada por Deus contra os que praticam essas coisas. Veja que o verso 1 começa com essa palavra portanto. E a ligação é a seguinte, a ligação aí é com o verso anterior. O verso anterior é o capítulo 1:32, quando Paulo diz que os pagãos conhecem a sentença de Deus, a sentença de morte, contra os que praticam estas coisas que ele descreveu aqui. Portanto, o moralista também está condenado, porque ele, semelhantemente, também sabe disso, porque ao dizer, olha, aí, essa imoralidade está errada, esse pessoal aí fica falando mal dos outros, não é? Então esse pessoal é invejoso, esse pessoal é avarento. Ao fazer isso, o moralista está dizendo que ele sabe que essas coisas estão erradas, e ao praticá-las, então, ele cai na mesma situação do pagão, que faz as coisas erradas sabendo que elas estão erradas. O moralista sabe que essas coisas estão erradas, porque ele condena essas coisas, mas ele faz do mesmo jeito. Que ao pronunciar a condenação dos pagãos, dos ímpios, dos imorais, o moralista está se autocondenando. Veja, no meio do verso 1, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Porque ao dizer o seguinte, olha, esse pessoal é mentiroso, a quem ele está condenando? Ele mesmo, porque ele também mente. Olha, esse pessoal é cheio de inveja, a quem ele está condenando? Ele mesmo, porque ele também tem inveja. Esse pessoal é um pessoal ingrato, mas ele está passando a condenação contra ele mesmo, porque ele também é ingrato. Então, no que ele condena a outros, ele está pronunciando a sua própria condenação. Note que a palavra que aparece aqui no verso 1, portanto és indesculpável, é aquela mesma palavra que a gente viu alguns sermões atrás, no capítulo 1, no verso 20, quando Paulo, depois de dizer que Deus se revelou na natureza, dando testemunho de si mesmo, ele conclui dizendo que tais homens são por isso indesculpáveis. Mas agora, não só os pagãos que nunca ouviram a lei de Deus são indesculpáveis porque têm o conhecimento de Deus no coração e refletiram na natureza, mas também o moralista, aquele que julga, aquele que critica, aquele que condena os outros, ele também está se condenando no mesmo ato e ele é tão indesculpável como os pagãos. Talvez um bom exemplo aqui do que Paulo está se referindo é o caso do rei Davi no Antigo Testamento. Nós lemos lá no 2º livro de Samuel que Davi adulterou com a mulher de um dos seus generais e a mulher engravidou, e para encobrir o seu adultério, Davi mandou que o general fosse colocado no ponto mais difícil da batalha para que morresse. E Davi escondeu esse fato. E durante alguns meses, provavelmente, Davi conviveu com aquela situação, até o dia em que Deus mandou um profeta falar com o rei. E o profeta chegou contando uma história, disse, rei Davi, eu quero contar uma história que aconteceu aqui. Aqui no teu reino, tinha um homem rico, que
tinha muitas ovelhas, e ele recebeu uma visita importante. Ele quis oferecer um churrasco para o seu visitante. Ele, que tinha muitas ovelhas, em vez de pegar uma ovelha do seu rebanho, ele olhou para a ovelhinha do vizinho pobre. Só tinha uma, o vizinho dele, pobrezinho, ovelhinha que tinha criado desde pequena. Aí o que é que o vizinho rico fez? Ele foi lá, tomou a ovelhinha do vizinho pobre, matou e ofereceu para o seu visitante. O que é que o senhor acha disso? O rei Davi na hora, mas esse cara merece a morte. Como é que alguém faz um negócio desse? É digno de morte. E Natã coloca o dedo no nariz de Davi e diz: tu és o homem. Essa história é sobre você, Davi, que tomou a mulher do seu próximo. Ou seja, ao condenar aquele homem rico que tinha tomado a ovelhinha do pobre, Davi estava se condenando. É disso aqui que Paulo está falando, que na hora que nós apontamos o dedo, tem 3 apontando de volta para nós. 3 apontando de volta para nós. É preciso fazer um esclarecimento aqui, que o apóstolo Paulo não está proibindo o julgamento justo. Porque há situações em que nós precisamos avaliar as ações, comportamentos e atitudes das pessoas e chegar a uma conclusão. Lá em Mateus capítulo 7, verso 1, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Mas logo adiante ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Ora, como é que eu vou ter cuidado com os falsos profetas se eu não fizer um julgamento para saber quem é falso e quem é verdadeiro? Então, é claro que tem momentos que a própria Bíblia manda que a gente examine todas as coisas, que a gente teste a verdade, para que nós tenhamos uma avaliação do que vem de Deus e de que não vem. Não é esse tipo de julgamento que Paulo está condenando aqui, mas do julgamento hipócrita, quando as pessoas criticam o comportamento dos outros, estendem o dedo para os outros, mas elas mesmas fazem essas coisas. E na época de Paulo, eram os moralistas, os estoicos, os filósofos e os políticos de Roma, alguns, e especialmente o judeu que gostava de condenar o resto da humanidade e se esquecia de que também, ou não queria ver que estava praticando as mesmas coisas. Então essa é a primeira coisa que Paulo diz ao moralista, ou seja, você é tão culpado e sem desculpa como os pagãos que você mesmo condena, porque você pratica as mesmas coisas e você sabe que essas coisas estão erradas e fazendo isso você se autocondena. Segunda coisa que Paulo diz, está no verso 2, é que ele vai ser julgado, ele, o moralista, não é? Ele vai ser julgado por um Deus que é verdadeiro no dia do juízo. Verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aqui o apóstolo Paulo, ele estabelece um ponto de contato com o moralista, né? Um ponto de concordância. Ele diz assim: vem cá, nós dois sabemos nós dois concordamos de que Deus, quando julga as pessoas, Ele julga com verdade. Bem sabemos, nós dois, né? Paulo e a pessoa com quem ele está falando, nós dois sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. Ou seja, Deus é verdadeiro. Isso significa que Ele não faz acepção de pessoas no julgamento, que Ele vai julgar as pessoas de acordo com o que é verdadeiro. Nós dois sabemos disso, não é verdade? Eu fico imaginando o moralista dizendo: eu sei, eu concordo exatamente que Deus é verdadeiro e que Ele vai julgar as pessoas de acordo com aquilo que é verdade e não vai fazer acepção de pessoas. E aí então Paulo prepara o estágio para o ponto número 3, a terceira acusação. Logo, Paulo diz: você é um presunçoso se você está pensando que Deus vai abrir uma exceção no seu caso. Se você concorda comigo que Deus é verdadeiro e que Ele vai fazer o juízo imparcialmente, o que leva você a pensar que Ele vai fazer uma exceção no seu caso? Deus vai julgar um dia a humanidade de acordo com as obras que as pessoas cometeram, de acordo com as atitudes, a prática, a escolha, as decisões, o caminhar e o viver aqui, e não de acordo com suas palavras.
Deus não vai lhe julgar de acordo, ou escolher o seu discurso religioso como sendo o critério de lhe condenar ou não. O que Ele vai julgar são as suas obras, porque as obras revelam o verdadeiro estado do coração. As palavras enganam, mas as obras trazidas à luz, elas expressam a verdade do coração. Deus então um dia vai julgar as pessoas de acordo com suas obras. Isso é o ensino da Bíblia do começo ao fim. Se uma pessoa que é moralista condena o erro das outras, como aqueles filósofos e como os judeus, mas praticam as mesmas coisas que os outros praticam, Deus vai julgá-los exatamente como julgaria um pagão. Não tem diferença, porque Deus é verdadeiro. Verso 2, no seu julgamento. Então, o que dá a você a impressão de que Deus vai fazer uma exceção? Ou seja, vai condenar o imoral, o idólatra, o impuro e o avarento, e não vai fazer nada com você que faz as mesmas coisas só porque você fica dizendo, está tudo errado, ó, isso aí está errado, isso aqui, Deus não aprova disso, Deus não gosta disso. O seu discurso moralista não vai ser uma cortina de fumaça para confundir os olhos de Deus. Ele vai olhar através das suas palavras e vai ver o que você faz, e é com base nisso que Ele vai fazer o julgamento. Você não vai se livrar do juízo de Deus simplesmente aderindo a uma igreja, se tornando religioso, fazendo um discurso religioso, condenando o erro dos outros, porque Deus na verdade vai nos julgar segundo a verdade pelas obras que nós praticamos. Por que você pensa, verso 3, que você vai se livrar do juízo de Deus? O que é que isso deve nos levar a pensar? Primeiro, eu queria falar a você que tem esse espírito crítico, esse espírito moralista, julgador, que gosta de examinar a vida dos outros, ver o que é que os outros fazem de errado e conversa sobre isso com outras pessoas, ou no seu coração passa um julgamento, pensando que você é superior a eles ou que está num patamar mais elevado. A verdadeira piedade, a pessoa que é verdadeiramente piedosa, santa, espiritual, ela olha primeiro para si e diz: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. É a história que Jesus contou de dois homens que subiram ao templo para orar. Um deles orava de si para si, dizendo, era um religioso, né? Ele dizia: ó Deus, graças te dou que eu não sou como os outros homens, eu dou o dízimo, eu sou fiel à minha mulher, vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu não falo mal de ninguém, eu não sou como esse cidadão que está aqui ao meu lado, que é um publicano. E o coitado do publicano, que era um cobrador de impostos, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador, ó Deus. E Jesus disse: esse foi para casa justificado, mas aquele outro não. Então a minha primeira palavra é para você que tem esse espírito, essa atitude de arrogância, de se achar imune ao juízo de Deus e que costuma condenar e criticar os outros. Isso vem às vezes através de cobranças indevidas, críticas. As mídias sociais se prestam para esse tipo de coisa. Deus tenha misericórdia de você, porque isso é o resultado de um coração impenitente e endurecido. Não pense que você vai se livrar do juízo de Deus só porque você vê o que os outros fazem errado.